se não houver uma mudança na igreja, no caráter dela. Imagine daqui a 10 anos igrejas frias e mortas, nada mais sendo errado, nada é pecado. Daqui a 10 anos os nossos cantores cantando no programa do Faustão e do Gugu, sendo chamados de artistas. Daqui a 10 anos o púlpito da sua igreja virando um ringue de boxe. Seja bem-vindo a mais uma edição do canal ND News. Se você gosta de ficar bem informado sobre tudo o que está acontecendo no meio gospel, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Peço também que você apoie o nosso canal, deixando o seu like e o seu comentário. Contamos com você. Como é que você está? Bem, graças a Deus. Eu recebi um vídeo aqui que me enviaram, o senhor mandou, não sei se o senhor mandou um recado para mim ou simplesmente citou meu nome, Foi. dizendo que eu citava nome de Priscila Alcântara, Gessé Aguiar em pregação, para ter audiência, para ter compartilhamento, para ter like. Eu queria saber qual pregação minha você assistiu inteira, onde eu citei o nome de Priscila Alcântara ou Gessé Aguiar. Eu só ia estar no TikTok, que está no YouTube, colocar seu nome. Não. Aí você está dependendo de vídeos isolados. Mas não que tem como que ser. Mas não tem como botar tua voz. Aí você está dependendo de vídeos isolados, porque é o seguinte, eu não temo falar o nome de Priscila Alcântara, assim como Paulo e os profetas sempre citaram o nome de falsos profetas e de apóstatas. Se eles envergonham o nome de Deus publicamente, por que o nome deles não podem ser citados publicamente? Gessé Aguiar, eu simplesmente dei um conselho a ele. Pergunta. Incomodou falar o nome? Não entendi. Incomodou falar do teu nome? Rapaz, o que me incomoda é saber de onde está vindo a informação, quem está citando o meu nome. Porque você não tem profundidade bíblica nenhuma, meu irmão, para citar meu nome. Falar do teu nome. Você está falando de Lúcifer aí? Nem esse nome tem na Bíblia, Leonardo. Oi? Não tem o nome Lúcifer na Bíblia, Leonardo. Como é que é? Você está inventando o nome que não tem na Bíblia. O que não tem na Bíblia? Isso aí é um acréscimo. Esse nome Lúcifer que você acabou de inventar. Então não pode falar o nome Lúcifer, diabo, Satanás? Não, pode, mas não está na Bíblia. Você disse que está na Bíblia. Se você está me chamando para pregar a Bíblia e não citar o nome de pessoas, você está citando um nome que não tem na Bíblia. Abre a Bíblia, cara. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Priscila Alcântara é apóstata. Gessé Aguiar, eu dei uma mensagem para que ele aprendesse com a igreja, ao invés de escandalizar a igreja. E foi um conselho que eu dei, ele me chamou no meu Instagram e nós conversamos depois. A Priscila Alcântara, eu falei que ela deveria se converter e depois a igreja viu o resultado. Dizendo o seguinte, assim como você me acusou de citar nome de quem errou com a igreja, você citou o nome, que foi o meu. Agora, qual foi o meu propósito? Anunciar à igreja que ela deveria se converter. Pois a muitos ela enganou. E pode ser salva em Cristo. E até hoje ela pode ser salva. Um minuto para você me ouvir. Agora eu te dou até 10. Foi ajudando a Priscila para ela se converter. Porventura a Bíblia não está escrito que convence o homem do pecado é o Espírito Santo? Seu papel do Espírito Santo agora? Você acha que você convenceu ela a se converter com a sua palavra? Liga para ela. Leonardo Salles, a minha função... Olha para mim. Você me fez usar uma pergunta, deixa eu te responder, eu não te fiz pergunta. Comportamento errado da Priscila Alcântara, ou seja de quem for, use comportamentos na Bíblia que dão vários tipos de quesitos de pecado. Você e bate no pecado. Aí, sabe, Mateus 5. Eu não fosse igual você. A mulher, quando foi pega no ato de adultério, na hora que o povo ia jogar pedra, Jesus ia expor ela. Jesus não expôs. Sabe qual é a diferença de Cã? Porque de Sem para Jafé, Cã expôs o seu pai que tinha pecado. Noé se embriagou e ficou nu. Que tipo de autoridade Priscila Alcântara é para não ser exposta? Que tipo de autoridade você é para não ser exposto? Pastor, que seja alguém que exponha pessoas. Você não foi chamado para expor, você foi chamado para vergonha o nome de Jesus publicamente deve ser exortado publicamente. Pare de estudar simplesmente o Antigo Testamento para profetizar prosperidade de modo falso. Estude as cartas. As cartas é para edificação e exortação da igreja. Não mande eu calar a boca. Não mande eu calar a boca. Se você não abre a Bíblia, é você quem deve calar a boca, rapaz.
e ela descubra que o evangelho não é representado por você. Seja você o evangelho não é representado por você, profeta de Pix. O evangelho é representado por quem abre a Bíblia. Abra a Bíblia, Leonardo Salles. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela fechariam. É pastor de igreja. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela se fechariam. Então, você não tem visão. Não mande eu pegar visão que você não tem visão. Essa é a palavra para você. A prioridade, Salles, são as escrituras. Sua igreja. Ô, meu amor, se eu não gostasse da Bíblia, se eu não amasse a palavra, não pelas eu prego escrituras. uma hora, eu fiz uma live de 40 pregando uma mensagem diferente, não é estudada em computador, tablet, Google, não. Mensagem totalmente diferente, revelada pelo Espírito. Então, eu amo a palavra. Você nunca vai me pegar, nunca, falando que não é a palavra. Passa céu e a minha palavra. Não foram. É a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de visão. Conforme a profecia do capítulo 21, não foram os ímpios que fizeram como foi anunciado o mal. Capítulo 21, versículo 10. Demorando alguns dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando seus próprios pés e mãos, disse, isso diz o Espírito Santo, os judeus vão te ligar em Jerusalém. Que versículo me acompanhar? Pegarão nas mãos dos gentios. Paulo simplesmente vazou. Paulo não deu ouvido ao desejo profético de que ele ficasse ali parado. Olha só, a profecia foi até correta a respeito do que ele viveria, mas não foram os judeus que amarraram, conforme... Voltando. Não foram os judeus que o amarraram, conforme ele falou. Foram os romanos. Se cumpriu, falou, não se cumpriu o que seria. O problema de não ouvir a palavra profética, que inclusive Paulo não ouviu, mas queria que Júlio ouvisse. Quando Paulo estava no navio, que falou com Júlio, e estava com 276 presos, que era o centurião, ele falou, vai ser perigosa a viagem. Paulo estava falando mesmo assim, ele preferiu ouvir... O que eu para falar para você, que eu ia falar em 1 Coríntios 12 a 14, e por que eu estou usando o texto de Ágabo? Primeiro, 1 Coríntios 12 a 14, o dom de profecia é para edificação da igreja. Não... Edificar, exortar, consolar e encorajar. Os dois servem para isso, a igreja. Tudo isso o único dom... Tudo isso edifica mesmo é o dom de língua, caso Salles, não há... tudo isso edifica igreja. Salles, tudo isso edifica igreja. Entendeu? Sim ou não? Tudo isso edifica igreja. Toda vez que você falou sobre o seu dom de profecia, você citou incrédulos. 1 Coríntios, do capítulo 11 ao capítulo 14, os dons são na igreja, para a edificação da igreja. Pronto. Primeiro... Não, senhor. Porque como é que o capítulo 4, Jesus está falando para uma samaritana? Paulo vai dizer, ó, eu vou terminar aqui. A samaritana já tinha noção de adoração. Você está Pedro e João. Deus está mandando entrar na casa do filho que quer batizar. A samaritana já tinha noção de adoração. Ela puxa o assunto sobre adoração em João 4. Não estamos falando de incrédulos. Deixa eu fazer o segundo ponto. Segundo ponto, de Ágabo. Ágabo. Minha última fala, eu só vou ficar ouvindo até o final. Você está falando que não está falando para incrédulo. Eu acabei de ler, tu já voltou várias vezes na tua própria palavra na live, tá salva. Olha só. Você falou que não é para incrédulo a profecia, é só para a igreja. Se Paulo vai dizer que houver línguas estranhas, se houver línguas estranhas, os incrédulos e doutos acharão que estão loucos, mas se houver profecia, o segredo do coração deles serão manifestos. Se prostrarão. E o resto terão de fato no meio de vós, amigo. No meio de vós, tá? Ímpio. Tá. Salles, o ímpio acontece... Eu sou pentecostal, Salles. Eu acredito. Não, você falar que uma hora você erra, não é feio. Você está há uma hora tentando ler, achar, encontrar. Eu estou aqui, ó. Só pensando, isso não é uma briga, é minha maneira de falar assim. Mas assume, porque errou uma vez, você não errou em nada.
É porque eu só quero abrir a Bíblia. A profecia de Ágabo, conforme você disse, em 11 se cumpriu. Mas eu estou falando dele para Paulo, não dele para a igreja.